Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em João capítulo 12, versículo 27, continuação, que diz assim: Jesus profetiza sua morte na cruz. Agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim para precisamente com este propósito e para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: Eu já glorifiquei e eu glorificarei uma vez mais. Todavia, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido trovejado. Outros garantia um anjo falou com ele. Jesus lhe esclareceu: Esta voz não veio por causa de mim, e sim para vossos benefícios. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isto para expressar o tipo de morte que havia de sofrer. O povo lhe replicou: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode afirmar: o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é, afinal, este Filho do Homem? Então Jesus lhe explicou: Ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, credes na luz, para vos tornardes filho da luz. E terminando de falar, partiu e ocultou-se deles. Amém, né? Jesus está aqui na sua caminhada, no seu propósito, né? E ele prevê a sua morte na cruz, porque ele diz ali que ele será levantado, ele será morto, né? Ao mesmo tempo que será levantado ali no madeiro, né? Mas ele está ensinando para eles ali que aquilo não é o fim, é o propósito, é o cumprimento de que ele terá que cumprir. Cada um de nós foi chamado para um propósito. E muitas vezes nós procuramos o nosso propósito, né? E nós não entendemos. Muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho, né? Mas o Senhor nos ensina que cada um de nós foi criado para um propósito. Nós somos filhos de Deus, nós não estamos aqui à toa. Não é em vão. Não é em vão a sua vida. Não jogue fora. Não jogue fora o que Deus colocou nas tuas mãos. Cuide. E o Senhor ensina aqui, né, que muitos ali não estavam entendendo porque havia uma lei. E aquela lei estava escrito que Jesus, o príncipe, ia vir e ia ficar com eles. Mas Jesus falou: não é bem assim. Porque ali ele estava dizendo que haveria mais tempo, haveria muitas coisas para acontecer, para que se cumprisse essa lei, né? Não era que a lei não ia ser cumprida, a lei ia ser cumprida, mas no tempo certo. E naquele momento, Jesus ia ser tirado da terra, né? Porque haveria de morrer. Mas o interessante aqui foi a voz de Deus, como a voz de trovão, falando ali mais uma vez com Jesus, para mostrar para todos eles. Porque Jesus estava com medo, porque Jesus era 100% homem, apesar dele ser 100% Deus, mas ele era 100% homem. Então ele também temia, né? Mas ele não deixava o medo lhe atrapalhar de cumprir o seu propósito. Muitas vezes nós temos deixado o medo nos atrapalhar, mas nós não vamos permitir que o medo nos atrapalhe. Vamos com medo mesmo. Faz parte, o medo faz parte da nossa vida. Então é necessário nós entendermos o nosso chamado. E Jesus tem um chamado para cada um de nós. E ali o próprio Deus, com a voz de trovão, respondeu a ele, né? Para que todos que ouvissem ali, alguns não entenderam, porque não era para todos entender. Mas ali, quando Deus falou com ele, se cumpriu ali, né? Porque Deus respondeu a ele para que todos entendessem que ele era o Filho de Deus. Porque Jesus já havia sido glorificado. Quantas vezes Jesus saía para orar e buscar o Pai? Aos olhos que ninguém via, mas ele estava lá. Não é porque você não vê alguém fazendo que nós devemos julgar, nós devemos tomar cuidado com a nossa forma de julgamento. Porque muitas vezes a nossa verdade é só para nós mesmos. Não cabe a nós julgarmos. A nossa verdade é nossa, não é para o mundo. Mas a verdade da palavra do Senhor, sim,
essa sim é verdadeira e eficaz na minha e na sua vida. Então temos que estar atento a isso, porque Jesus aqui falou com o povo, né? Ele falava e se cumpriu o que ele falava, porque era necessário que ele falasse daquela forma, né? Que iria acontecer desta forma, mas no momento certo, no tempo certo, né? Enquanto vos tende a luz, crede na luz, vós tornardes filho da luz. Então nós temos que entender que Jesus é a luz. Em Jesus não há trevas, não há escuridão. Aquele que anda em trevas, procure a luz. Jesus é a luz deste mundo. Jesus é do tamanho do vazio que nós carregamos. Muitas pessoas carregam um vazio tão grande, não sabem o que fazer. Mas hoje eu te convido a conhecer esse Jesus, que ele é do tamanho do vazio que você está sentindo. Quando você conhecer ele, você vai entender que tudo aqui é passageiro e que só ele permanece para sempre na nossa vida. E é sobre isso que hoje nós possamos entender o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Porque nós fomos criados para um propósito. A salvação é para todos, mas nem todos querem a salvação. Essa é a diferença, né? Deus veio para salvar a todos, mas a escolha é minha e sua. Nós temos o livre-arbítrio de escolha. É sobre isso. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus, em nome de Jesus.